Então, saúdo os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelas mídias sociais. Muito boa noite, Deus abençoe a todos, é um prazer enorme termos vocês aqui conosco também, e vamos transmitir todos os cultos, né, para que você de casa possa acompanhar e ser abençoado de igual maneira. Então nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para este culto nesta noite. Oremos, amados irmãos e irmãs. Querido Senhor, nós queremos começar este culto te bendizendo e te adorando, porque Tu és digno de toda a honra e glória. É bem verdade que nós passamos dias bem difíceis, doloridos, passamos dias, ó Deus, e em algumas de nossas igrejas, onde a morte esteve ali muito próxima, até alguns dos nossos, ó Deus, o Senhor recolheu para os tabernáculos celestiais. Algumas famílias sofreram muito, mas em nenhum momento o Senhor deixou de estar conosco, ser o nosso Deus e cuidar de nós. O Senhor nos presenteia agora, neste início de 2022, com a bênção desta associação, onde nós podemos dar um tempo nas nossas atividades triviais, corriqueiras, cotidianas, e chegarmos a este lugar aqui e assentarmos aos pés do Senhor para ouvir. Sermos abençoados com o bálsamo da Tua palavra, curados pela comunhão cristã, que é uma bênção, e desafiados, acima de tudo, pela Tua palavra, a pregação da Tua palavra. Pai querido, abençoe esta reunião, que a Tua graça, misericórdia e bondade caiam tal qual a chuva tem caído, copiosa e abundantemente. Que o Teu povo aqui, ó Deus, verdadeiramente seja empolgado, desafiado, cheio com o Teu Espírito Santo, e que o fervor do Senhor venha tomar conta dos nossos corações, mente, de tal maneira, Deus, que nós venhamos de verdade a estar desafiados mais uma vez, a procurarmos uma vida mais em intimidade com o Senhor no nosso dia a dia. Eu quero louvar ao Senhor pela equipe de trabalho, louvar ao Senhor por cada irmão e irmã que já antecipadamente aqui chegou. Quero louvar ao Senhor por todos os que puderam chegar, e graças te damos, um excelente grupo, e que nesses dias aqui todo louvor, honra e glória venha a ser dado ao Senhor, e nossa comunhão seja maravilhosa na Tua presença. Receba este culto agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura juntos. Pode ficar de pé mais um pouquinho, por favor. Ela vai aparecer aqui, ó, no telão, porque nós vamos fazer a uma só voz, tá bom? Vamos juntos ler, vamos juntos adorar, lendo esse trecho da palavra do Senhor, que é um convite. É um convite a chegarmos e a cultuarmos o nome do nosso querido Deus. Então, leiamos juntos a uma só voz. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, até aí? Vamos terminar? Não endureçais os vossos corações. É para isso que viemos, sermos renovados, então nenhum coração endurecido, né? Campo pronto para a bênção do Senhor. O pastor Wallace já faz algum tempo, né? Eu tinha cabelo ainda quando eu... E já faz um longo tempo que a gente se conhece. O pastor que trabalha com ele, o pastor Paulo,
Tive o privilégio de fazer mestrado junto com ele em São Paulo. O pastor Wagner era nosso professor lá, um deles, né? E foi uma bênção. E tive a oportunidade de fazer amizade com o pastor Wallace e ouvi-lo. E muitas vezes Deus tem nos dado o privilégio de estar juntos, né? Ou pelo menos algumas vezes, e Ele tem nos abençoado muito com a palavra. Então, Deus nos deu a alegria de podermos ter Ele conosco nesses dias aqui, deu saúde a Ele para que pudesse vir. E hoje à noite Ele começa a sua série de pregações aqui, falando dentro desse tema. Pastor, muito obrigado por vir, tá bom? Que Deus te abençoe e te use grandemente aqui. Eu quero orar com Ele, peço que você curve a sua fronte e feche os seus olhos. Amado Senhor, que privilégio agora, que o Senhor nos dá como família tua, povo teu, sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo do Senhor, nos achegarmos e agora nos assentarmos para ouvir a tua palavra. Temos orado pelo pastor Wallace e é o nosso desejo que ele seja um instrumento teu nas nossas vidas. Dê a ele, Pai, o poder do teu Espírito neste momento. Capacite-o e a nós de ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para a gente. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pastor, pregue a palavra. Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. É uma alegria estar novamente com os irmãos. Eu estive junto com os irmãos no encontro da associação alguns anos atrás. O assunto era sobre missões e eu falei naquela ocasião, e é bom estar de volta. Foi aqui, nesse local mesmo, e é bom estar de volta. Alguns bons amigos a gente tem feito e andado juntos. E eu sou nascido e crescido dentro de uma igreja batista bíblica, e pastorei uma igreja de origem batista bíblica, mas eu sempre terei uma gratidão a Deus pela amizade e o ambiente junto com os irmãos, porque o meu pai é formado no Logos. Meu pai, lá na década de 80, meu pai é falecido agora, tem 4 anos que ele faleceu, pastoreou 29 anos, na Igreja Batista Bíblica, mas ele é formado no Logos, estudou lá no centro da cidade, ele, minha mãe, e pastoreou muitos anos. Então eu andei lá pelo seminário, ainda menino, e convivi lá no seminário. A maior parte da equipe do seminário ainda eram os americanos, os missionários naquela época. E sempre serei grato, porque sempre que eu estou próximo, e ia muito na livraria lá no andar de cima, e sempre que eu estou junto, eu sempre vou contar essa história, porque minha gratidão sempre será muito grande. Eu pastorei o Templo Batista Bíblico em São José dos Campos, somos um colegiado pastoral lá, pastor Paulo, como o pastor Luciano mencionou, estamos trabalhando juntos. Eu já estou lá há 15 para 16 anos, Paulo chegou um pouquinho depois, estamos servindo ao Senhor juntos lá nesse período, e Deus tem sido muito bom conosco, misericordioso, sobretudo, em nos abençoar ali nesse tempo de ministério. Eu comecei o meu pastorado em Guarulhos, eu sou nascido e crescido em Guarulhos e pastoreei ali em Guarulhos 10 anos, na igreja que eu nasci e cresci, e onde também me casei. Sheila até tinha planejado, tinha falado com o pastor Milton, era possível que ela tivesse vindo, mas aí depois, por conta desse início de mês, escola das crianças e tal, aí ela não pôde vir. Mas somos casados há 25 anos e temos 3 filhos. Nosso filho mais velho se casou, e aí não estavam planejando para isso imediatamente, mas depois de 4 meses casado, minha nora engravidou, e eu acabei de virar avô. Eu sei que você olha para mim, um cara novo desse jeito, e você não acha que eu sou avô, mas eu sou avô agora de um neto de 3 meses e mais um corintiano nesse mundo. E eu já me senti, eu não sei se foi de propósito, mas me colocaram no quarto com um santista. E quarta-feira tem clássico. Eu não sei quem vai dormir fora do quarto. Espero que não seja eu. Espero. É uma alegria poder rever o pastor Gilberto, e a gente já teve um bom tempo junto de conversa hoje. O Isaac e Bianca estão casados há 1 ano e meio, que teve que casar no meio da pandemia, tivemos que mudar tudo. No final das contas, o casamento ainda tinha 100 pessoas no prédio,
só que não teve festa. Estou falando isso porque 10 dias depois que começou a pandemia, eu fiz um casamento só com 10 pessoas. Os noivos, os pais, as testemunhas, porque de porta fechada, uma experiência diferente. E a nossa segunda filha, ela tem 19 anos, está cursando o 2º ano de faculdade, fazendo fisioterapia. Afinal de contas, eu estou ficando velho, alguém precisa começar a cuidar das minhas dores. E a nossa caçula tem 11 para 12 anos, e a gente está perdendo a nossa criança, está mudando de fase, porque ela também está mudando de fase, e é uma alegria a gente ver tudo isso acontecendo e poder, quando o pastor Luciano menciona de reencontrar assim, a gente sabe como encontros assim são importantes. Passar 2 anos não tendo essas oportunidades, a gente sabe como isso é importante. O pastor Marcos Perim era para estar aqui e fazer a abertura e fazer as pregações à noite, mas já na sexta-feira ele começou com sinais gripais e foi confirmado que ele está com Covid. Então, eu iria apenas trazer as mensagens pela manhã e ele as mensagens à noite. Mas já no sábado nós conversamos dessa possibilidade. Então, eu pelas manhãs, eu quero trazer esse assunto nosso olhando para o livro de Eclesiastes, e amanhã eu vou explicar melhor como eu quero fazer isso pelas manhãs. Mas hoje eu quero abrir o nosso tempo, e essa semana nós já oramos sobre isso, pensando nesse assunto, e eu quero olhar para o livro de Daniel. Se o nosso assunto é retomando o fervor espiritual, algumas perguntas que nós precisamos responder. Se é retomar o fervor, então nós precisamos descobrir alguns fatores responsáveis pela perda desse fervor. Porque se nós vamos retomar algo que já existe. Nós não estamos partindo do nada, mas nós vamos partir, ou buscar, ou retomar, ou desejar algo que já tínhamos. E o que nós vamos fazer, então, nesse sentido, é respondermos algumas dessas perguntas, mas eu queria abrir o nosso tempo, o tempo desse encontro, chamando você para se responder. Quando você pensa no fervor espiritual e na sua própria vida, o que foi perdido, se algo foi perdido? O que precisa ser retomado, se algo tem que ser retomado? Retomar por quê? Se você não entende muito bem o que está acontecendo. Introduzindo, então, esse nosso tempo, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 2. E eu vou apenas agora introduzir lendo o versículo 47. Porque nós, nessa noite, olharemos para todo o livro de Daniel de maneira panorâmica e tópica, e vocês vão entender por que faremos isso, querendo responder à pergunta: o que é necessário retomar no fervor espiritual? Por que precisamos retomar o fervor espiritual? Retomar o que do fervor espiritual? No capítulo 2 de Daniel, no versículo 47, depois que Daniel interpreta, na verdade, Daniel, ele mais do que interpretou o sonho de Nabucodonosor, Daniel revelou qual o sonho. Porque Nabucodonosor teve o sonho e ele sequer se lembra exatamente qual foi o sonho. E quando ele chama os magos para decifrar o sonho, ele os chama para dizer não só o significado, mas também o que ele havia sonhado. Daniel interpreta o sonho, decifra o sonho, e o versículo 47 traz o testemunho do rei diante do impacto
daquilo que tinha acontecido quando Daniel diz o que ele tinha sonhado. Disse o rei a Daniel: certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Certamente o vosso Deus, não você, Daniel, mas o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E quem estava falando isso era o rei mais poderoso daqueles dias. O rei que havia conquistado e destruído os assírios, que em 606 tinha chegado lá em Carquemes e vencido aquela batalha e descido então e invadido Israel. E levado cativo os hebreus para a Babilônia. Um rei conquistador, um rei poderoso. Um rei tratado como semideus. Esse rei tratado como semideus. Um rei como nenhum outro igual nos seus dias. Ele abre a sua boca e diz assim a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Na Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, havia cerca de 20 deuses diferentes no panteão principal. Fora a lista de deuses inferiores, fora aquele panteão principal. Nabucodonosor foi criado numa cultura idólatra, onde falar de deuses lhe era comum. E ele diz a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E quem está dizendo isso é o principal dos reis. W. Tozer, no seu livro Mais Perto de Deus, ele disse o seguinte: Deus não pode ser comparado a nada. Ou seja, ele não é exatamente como ninguém ou nenhuma coisa. Nós aprendemos sobre ele, usando aquilo que conhecemos como ponte pela qual alcançamos aquilo que nos é desconhecido. O que o Tozer está dizendo quando ele está tentando explicar um pouco do conhecimento de Deus, é que Deus é muito mais elevado que a nossa capacidade de compreensão. Que Deus é muito mais elevado que a nossa capacidade verbal de expressar a sua grandeza. E que tudo o que conhecemos e podemos dizer acerca de Deus é muito pouco perto de quem Deus é. No livro de Daniel, a principal referência a Deus e a expressão hebraica, e depois até no final, quando o aramaico lá vai ser usado, sempre se refere ao Altíssimo. Aquele que está acima. Esse é o principal termo. Se você estudar a teologia dos Salmos, você vai perceber que um nome referente a Deus, sempre usado pelo salmista, é o Altíssimo, como Daniel faz. É isso que um Deus pagão, que era tratado como Deus, diz acerca do Deus de Daniel. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o livro de Daniel reflete bem essa ideia e descreve bem a imagem de um Deus de tamanha grandeza, que sem as experiências relatadas no livro de Daniel, não seria possível conhecer um pouco sobre esse Deus. O que eu quero então afirmar é que a retomada do fervor espiritual começa pela nossa apreciação
da incontestável grandeza de Deus. O que precisamos retomar quando falamos da retomada do fervor espiritual? Retomar de onde e retomar por quê? Não tem como pensar nessa retomada do fervor espiritual sem iniciarmos pensando em Deus e no nosso relacionamento com Deus. E na nossa crença em Deus. A retomada do fervor espiritual começa pela apreciação da grandeza de Deus. E olhando de maneira panorâmica para o livro de Daniel, nós vamos perceber que a incontestável grandeza de Deus expõe o seu amor e nos impõe o seu temor, ou o temor a Ele. Todo o livro de Daniel, não só a primeira parte de narrativa, mas a segunda parte que traz a visão e os mistérios futuros, vai mostrar o tempo inteiro que o Deus de Daniel estava acima dos deuses babilônicos. E que o poder do Deus de Daniel era superior a todo o poder dos reis da Babilônia e dos que vieram depois dele, e de todo o poder bélico que existia na Babilônia e veio depois com os próprios persas. Quando Daniel nos escreve, deixa o registro no seu livro, Daniel não queria nos impressionar com o futuro, ou nos entristecer com o passado por causa do cativeiro babilônico. Mas quando Daniel escreveu o seu livro, ele queria nos tocar com a grandeza de Deus. Amém. Ele queria que aqueles hebreus que, voltando do cativeiro, tivessem que enfrentar a realidade de Israel, depois de 70 anos o cativeiro, soubessem que Deus está acima de todas aquelas circunstâncias e de todos aqueles problemas que o cativeiro trouxe para os hebreus que ficaram em Israel e para os hebreus que foram para o cativeiro. Essa incontestável grandeza de Deus, que é apreciada no livro de Daniel, ela pode ser apreciada de muitas maneiras e eu quero destacar algumas delas, para que a nossa retomada do fervor espiritual comece pelo ponto central, que é o nosso relacionamento com Deus. E a primeira maneira de nós pensarmos nessa incontestável grandeza de Deus é que a incontestável grandeza de Deus, ela é apreciada nas alegações sobre Ele, sobre o Altíssimo. Eu não vou gastar tempo com o contexto de cada versículo que eu mencionar aqui, e eu estou considerando que os irmãos têm muita familiaridade com o livro de Daniel, sobretudo a parte histórica do livro de Daniel. Mas olha que interessante. Daniel nos ajuda a pensar que existe um Deus que está no controle, mesmo que a realidade seja adversa. Mesmo quando a realidade é adversa. Versículo 2 do capítulo 1, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Não foi simplesmente Nabucodonosor que invadiu Israel, que invadiu Jerusalém, que levou cativo o rei de Israel. Mas quando Daniel conta a história do cativeiro, Daniel conta a história da perspectiva de um Deus soberano. Foi o Senhor que entregou nas mãos do rei Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel está dizendo, Nabucodonosor só fez o que fez porque Deus permitiu que fosse assim. Versículo 9. Ora,
Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Nós sabemos, e a Bíblia nos conta que quando o cativeiro vai acontecer, os hebreus não são levados de uma vez para o cativeiro. E os primeiros a serem levados eram os nobres. E os filhos dos nobres, e Daniel estava entre eles. E Daniel era muito jovem quando foi levado para lá. O que aqui no Ocidente seria chamado de adolescente, que a Bíblia não... Para Deus não existe essa fase, né? Essa fase é mentalidade ocidental. Para Deus não existe uma fase em que você pode pecar mais ou menos, como criaram a adolescência. A Bíblia não fala de adolescência. Só o Ocidente, a mentalidade ocidental fala disso. Daniel era um rapaz muito jovem quando foi levado para a Babilônia, ele e seus amigos. E quando chegou lá na Babilônia, ele precisou enfrentar uma realidade muito diferente. Anos depois, quando ele vai contar essa história, escrever o livro de Daniel, ele começa logo no primeiro capítulo destacando que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Não foi simplesmente que ele teve uma boa estratégia, uma boa conversa com os chefes dos eunucos, mas de que Deus estava à frente de tudo aquilo que tinha acontecido. Depois de toda aquela conversa de não comer a mesma comida de todo mundo, ele termina o relato lá no primeiro capítulo. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso precisa ser muito bem entendido. Em que sentido? Muita gente vai ler isso aqui e vai achar o seguinte: Daniel não fez nada. Ele ficou jogando videogame. E no final, ele se tornou o jovem mais inteligente. Isso não é verdade. Porque se você lê o relato, Daniel foi aplicado. Ele fez a parte dele. Ele foi dedicado, ele foi disciplinado, ele foi diligente. Mas na hora dele contar o fruto de tudo isso, ele não ficou com a glória. A hora que ele vai escrever como foram aqueles seus primeiros dias lá no cativeiro, ele diz assim: Deus nos abençoou com o conhecimento, Deus nos abençoou com a inteligência. Deus estava no controle de tudo, apesar do cativeiro, apesar da dificuldade. Existe um Deus que está no controle, mesmo que a realidade seja adversa, seja o cativeiro. Existe um Deus capaz de revelar o futuro dos reis e reinos, mesmo que quem esteja no controle seja um Nabucodonosor. No capítulo 2, o rei chama os seus magos e diz assim: eu tive um sonho e vocês vão ter que me resolver esse problema. E aqueles homens responderam na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Os sábios e magos da Babilônia disseram: nós não somos capazes de dizer o que o rei sonhou, muito menos interpretar. E o rei disse: se não fizerem isso, vou mandar matar todos. E todos incluía Daniel e os seus amigos. A história desenrola, Daniel fica sabendo do que está acontecendo. E Daniel interpreta o sonho. E aí é o versículo que nós lemos, inicialmente. E Daniel diz para o rei o que ele sonhou, interpretou, e aí nós temos a questão da estátua, eu não vou entrar nisso aqui.
E o rei diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios. O que aqueles pagãos tinham dito: não há na terra nem homens, nem deuses capazes. O que Nabucodonosor diz para todos: existe um Deus que vocês não conhecem, que a Babilônia não conhecia, mas estes jovens que vieram lá de Israel conhecem. O Deus deles é capaz. Existe um Deus capaz de revelar o futuro dos reis e reinos, mesmo que os dias sejam dias de cativeiro. Mesmo que sejam dias de pandemia. Mesmo que sejam dias difíceis. Daniel continua na sua narrativa. E ele vai nos ajudar a pensar que existe um Deus que livra os seus servos da morte, quando essa morte é imposta pela perseguição dos reis. Lembra o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se dobram diante da estátua do rei. E o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Que ele ficou irado. Porque o rei deu uma segunda chance para aqueles rapazes. O rei gostava deles. Versículo 15 do capítulo 3, o rei mandou chamar os 3 porque disseram: todo mundo se dobrou diante da sua estátua, mas os 3 hebreus não se dobraram. E o rei gostava deles. O rei mandou chamar e disse assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles. Olha quanta chance o rei está dando para eles. O rei não era um cara bom. Mas aqueles rapazes já tinham impactado com seu testemunho aquele homem. Se vocês estão dispostos, depois de ouvirem novamente, eu mando tocar de novo. A se prostrar e adorar a imagem que eu fiz. Estão dispostos. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Quem é esse Deus? Nós sabemos que eles não se dobraram. O rei mandou pegar toda a roupa que eles tinham, vestiu neles, acender a fornalha muito mais. Os soldados experientes, quando se aproximaram delas, foram queimados. Aqueles jovens foram lançados lá e não foram mortos. Então, a narrativa termina dizendo que se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Qual foi a pergunta que ele tinha feito? Quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? O mesmo homem que perguntou isso, disse: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Existe um Deus que livra seus servos da morte imposta por reis, por causa da perseguição. A história da cova dos leões que Daniel enfrenta no capítulo 6 é muito parecida. O rei que amava muito Daniel foi enganado por aqueles príncipes que tinham ciúmes e inveja de Daniel. O rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E aí o rei, ele diz assim para Daniel: Daniel, que o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu assinei o decreto, fui enganado por eles e não posso voltar atrás. Mas esse Deus que você serve, que ele te livre. E Deus livrou Daniel. E o rei fez o seguinte decreto, capítulo 6, versículos 26 e 27. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam
e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Outro rei, outro momento, outra época. Daniel já era um homem velho, já não era mais aquele rapaz. E Deus continuava mostrando o seu amor por eles. Obrigado, pastor. Obrigado. Já trouxeram, vou ser educado e vou tomar. Obrigado. Daniel continuava demonstrando a sua fidelidade a Deus. Mas enquanto ele vai registrando tudo isso, o texto bíblico é Deus que está sendo exaltado. É Deus que está sendo engrandecido. É a grandeza de Deus que vai ganhando atenção. A incontestável grandeza de Deus, ela é apreciada nas alegações sobre o Altíssimo, e Daniel ainda mostra para a gente que existe um Deus que controla o reino dos homens e dos animais. Você se lembra como o rei, no capítulo 4, ele vai dar o seu testemunho. Capítulo 4 inteiro, caberia aqui, ele inteiro, uma pregação. Eu fiz a exposição do livro de Daniel inteiro na nossa igreja, e eu sou professor de Daniel lá no seminário. Eu gosto demais desse livro. E é muito rico. E uma hora que você voltar a ler, lembra que o capítulo 4 é Daniel contando para a gente como Nabucodonosor contou a sua própria humilhação. É o próprio rei que conta como foi humilhado. E aí o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? E o palácio ficava no alto da cidade. A cidade da Babilônia grande, ele podia ver toda aquela construção, e era muito bela, e ele tinha essa vista. E isso poderia, de fato, e como ele próprio disse, isso o orgulhou e o ufanou muito grande. E ele falava ainda, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Depois você me paga um café e a gente pode discutir isso, mas na narrativa não diz que Nabucodonosor virou um animal. Depois a gente pode discutir isso. Fisicamente, o texto não diz que ele virou um animal, mas que ele vai viver entre os animais, comer o que os animais comem. Ele perde sua sanidade, mas ele fisicamente, a narrativa não diz isso. E não é um problema de tradução, não. Eu diria que o problema maior foi dos desenhos dos livrinhos de escola bíblica dominical. Porque até estudar de verdade o texto, eu fui influenciado pelos desenhos da escola bíblica dominical. Porque quando criança, nenhuma igreja neopentecostal estava ensinando Bíblia, chamando de novela. E hoje o povo está querendo aprender Bíblia assistindo um negócio novela, de uma igreja neopentecostal que não sabe o que é Bíblia. Sinais dos tempos. Já que a gente está falando de Daniel, sinais dos tempos. Fecha aqui, né? Senão... Mas só para você entender uma coisa, o texto diz que ele perde a sua capacidade de tomar decisões, de pensar com sabedoria, de viver entre os homens.
Por quê? Porque Deus queria que todos soubessem e continuassem aprendendo e entendendo que não importa o tamanho do poder da Babilônia, mesmo sendo uma nação pagã, existe um Deus altíssimo sobre o mundo, sobre a criação. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Existe um Deus capaz de destruir reinos poderosos. Belsassar, depois de Nabucodonosor, ele vai viver o último dia do reino da Babilônia. E sabe como ele vive o último dia do reino da Babilônia? Se exaltando como um grande rei. E ele vai ter que aprender a mesma coisa que Nabucodonosor. E então Deus vem, interfere, tem toda aquela situação de Deus escrevendo na parede. Ninguém sabe como resolver aquilo. Chamam de novo Daniel. E Daniel vem para resolver aquele negócio. E tu, Belsassar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Belsassar, você sabia tudo o que Deus fez durante o reinado de teu pai. E você desprezou tudo isso. Te levantaste contra o Senhor do céu. Profanou os utensílios do templo nesse banquete que você está dando. Belsassar estava desesperado. Porque no capítulo 5 de Daniel, Belsassar deu um grande banquete e chamou toda a elite. Só que ele fez isso quando o exército inimigo já tinha sitiado toda a cidade. A derrota era certa. Babilônia ia cair. E ele, diante disso, despreza tudo. E ainda vai profanar o nome de Deus, mandando, olha, quando trouxeram cativos os hebreus, não vieram lá do templo deles os utensílios sagrados? E ele ainda quer profanar o nome de Deus. E então ele tem que ouvir sobre tudo isso. A Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escrita, Mene, Mene, Tekel. Naquela mesma noite, foi morto Belsassar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Cai a Babilônia. Quem é senhor de quem? Quem controla o quê? Queridos, como a gente pode aprender com tudo isso? Os autores bíblicos, o tempo inteiro, são obrigados a usar muitas palavras que indicam apenas semelhança quando eles querem explicar sobre Deus. A fim de se fazerem compreendidos, eles estão tentando nos ajudar a entender, num esforço muito grande, inspirados pelo Espírito Santo, acerca de um Deus que é inefável, que é grandioso, que tem uma grandeza incontestável. E é isso que Daniel está fazendo. Dr. R.C. Sproul, ele diz que Deus possui aquilo que faz e governa aquilo que possui. Porque Ele está acima de todo o poder que existe aqui na terra. A ascensão do mal não diminui o poder e controle do Altíssimo. Sabe o que isso significa para nós, começando o nosso encontro dessa semana, o encontro da associação? Que a incontestável grandeza de Deus expõe o amor dEle e nos impõe o temor a Ele. Se nós queremos e precisamos retomar o nosso fervor espiritual, nós precisamos começar a fazer isso pela nossa fé, pela nossa confiança, pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento acerca de quem é Deus e da sua grandeza, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente da pandemia. Deus não precisa de uma pandemia para tirar a vida de ninguém.
se ele fizer assim, se ele interromper uma veiazinha que qualquer um de nós temos aqui, já era. Mas se ele quiser usar uma pandemia para interromper uma vida, ele vai interromper, porque ele mesmo disse na sua palavra que antes de nós nascermos, todos os nossos dias já foram contados. Nós temos visto o crescimento da maldade e toda a confusão que há nas instâncias de autoridade governamentais no nosso país. E com a pandemia, os 2 últimos anos, isso só se asseverou mais. E nesse ano, que ainda tem eleição, se nós distanciamos os nossos olhos, os nossos corações e a nossa fé de Deus, nós perdemos completamente o nosso fervor, porque depositamos a nossa confiança em pessoas, em governos, em sistemas, em ideologias, em tantas coisas, em resultados de exames, em estratégias. Então a pergunta é, se é necessário retomar o fervor, é porque alguma coisa está roubando o fervor. Alguma coisa está nos confundindo. Nosso olhar está indo para o lado errado. Tem menos de 10 dias que eu comecei a usar um óculos bifocal, multifocal. E é a primeira vez que eu estou pregando com ele. Então, para baixo eu leio aqui, porque o meu outro eu estava tendo que tirar para ler. Para olhar para vocês, eu estou procurando o ângulo aqui. Mas se eu olhar de lado, parece que eu estou me acostumando com isso. E qualquer circunstância está parecendo o meu óculos para muito crente. Ele perde o foco, fica desfocado. E quando a gente perde o foco, que tem que ser exclusivamente Deus, o Senhor Jesus Cristo, a gente perde o fervor. E o fervor não é uma grande experiência diferente na vida. Mas o fervor é acordar todos os dias em casa ou no cativeiro, sabendo da incontestável grandeza de Deus. É muito melhor acordar em casa do que no cativeiro. Mas se Deus é grande, eu posso acordar em casa ou no cativeiro. Porque Ele é grande. Porque Ele é grande. Se eu puder escolher, eu quero acordar em casa. Mas se eu tiver que acordar no cativeiro, eu prefiro acordar lá todos os dias, sabendo quem é o Deus, acima do governo do cativeiro. Quem que governa o Nabucodonosor? Quem que governa os deuses da Babilônia? A maneira como Daniel nos conta isso, ele vem nos trazendo algumas dessas grandes alegações sobre a grandeza de Deus, e isso me faz então pensar que Daniel também traz para a gente um testemunho importante. Que a incontestável grandeza de Deus, ela é apreciada na fidelidade de seus servos. E eu vou ser mais rápido aqui, mas você vai ver como isso é importante. Quando nós temos Deus muito claro diante de nós, e essa sua grandeza, nós o tememos independente das circunstâncias. E o fervor, ele nos mantém sempre diante de Deus. A gente não está buscando uma grande experiência para o fervor aparecer. Porque a experiência já existe. Nenhuma experiência que você e eu tenhamos na face da terra será maior do que a salvação que recebemos. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue, e Deus Espírito nos selou. O que pode ser maior do que isso?
Nós temos no livro de Daniel o testemunho de servos fiéis a Deus nas suas escolhas diárias. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A gente pode também, naquele cafezinho, discutir o que isso exatamente significava. Mas isso foi um testemunho de fidelidade ao seu Deus. Esses servos foram fiéis a Deus diante da incredulidade dos pagãos. Quando Daniel soube que o rei ia matar todo mundo porque não sabia interpretar o seu sonho, Daniel volta para casa, capítulo 2, versículos 17, 18 e 19. Ele fez saber o que estava acontecendo a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e sabe o que ele faz? Pede para que eles orassem, rogando misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que ele, Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ele buscou o Senhor numa dependência a Deus. Lembra que no capítulo anterior termina dizendo que Deus deu para eles inteligência e capacidade, e Daniel não ficou orgulhoso com isso. Diante do desafio, o que Daniel faz? Vai buscar o Senhor, humilde. Deus, eu não sou capaz de resolver isso, mas o Senhor é. E eu preciso da misericórdia do Senhor. Porque por mais inteligência que o Senhor tenha me dado, eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor. Fiel a Deus diante da pena de morte. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam ao rei, o rei diz a eles: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16 do capítulo 3, responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas se for da vontade de Deus que hoje seja a nossa morte, e se for da vontade de Deus que a nossa morte seja por meio da fornalha ardente, que Ele seja louvado. Mas nós não serviremos os seus deuses. Que vossa majestade fique sabendo disso. Nós não adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Mesmo que isso custe a nossa vida. Nós não nos prostraremos a outros deuses. Fiéis a Deus diante da pena de morte. Você nunca vai colocar o seu pescoço em risco se você não crer na grandeza de Deus. Eu não vou morrer por alguém que eu não acredito. Eu não vou dar minha vida por qualquer Deus pangaré, não vou. O Daniel, no capítulo 6, aconteceu a mesma coisa. Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusá-lo, encontraram ocasião, mas eles chegaram a uma conclusão: nós nunca vamos conseguir acabar com Daniel se não o acusarmos na sua fidelidade. Só tem um jeito. Ele é fiel, é um homem honesto. Vamos tramar usando isso. Não tem outro jeito. E nós conhecemos a história. Daniel se manteve fiel. E Deus preservou a sua vida, porque naquele momento Deus entendeu que era para preservar a vida de Daniel. Outros homens e mulheres na história, no Antigo Testamento e na história da igreja, no Antigo Testamento é só a gente ler Hebreus 11, e na história da igreja, se mantiveram fiéis, mas era a hora de morrer, e morreram. O Senhor Jesus Cristo foi fiel até a morte, era a hora de morrer. A questão é a fidelidade, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram. A nossa fidelidade não garante que a gente vai viver. A nossa fidelidade só garante que nós honramos a Deus
E é isso que é suficiente. Porque nós vivemos ou morremos se Deus quiser. Mas a fidelidade faz parte da nossa decisão de obediência a Ele. Queridos, sobre as adversidades e perseguições, a igreja pode ser fiel a Jesus Cristo, mesmo vivendo num mundo cativo ao mal. Porque é tão necessária a retomada do fervor espiritual. Porque a maldade tem esfriado a fé de tantos. As pessoas vão se apegando a notícias, a problemas, a dificuldades e vão se afastando de Deus. Se você conversar com qualquer ateu, qualquer um, de qualquer tipo, com qualquer grau de conhecimento, você vai descobrir uma coisa básica sobre qualquer ateu. Ele só é ateu por causa do problema do mal. Porque ele acusa Deus de não ser capaz de resolver o problema do mal. Se Deus fosse quem vocês dizem que Ele é, o problema do mal seria resolvido. O problema do ateu não é com a criação, o problema do ateu é com o mal, o problema do mal. Discute com um ateu, filósofo. O problema dele é o problema do mal. Discute com um ateu papagaio. Quem é um ateu papagaio? Ele não pensa nada, ele só repete o que os outros falam. A maioria deles são assim. Dá na mesma. Por que um crente se esfria espiritualmente? Não é porque ele ganhou na Mega Sena. Não é porque está tudo bem na vida. Mas porque alguma coisa não está do jeito que ele queria. E ele vai se afastando de Deus porque ele começa a achar que Deus não o ama. Que Deus não lhe quer bem. Que Deus está olhando mais para o outro do que para ele. Ele vai se esfriando porque ele vai se vitimizando. Porque ele vai perdendo a perspectiva da grandeza de Deus. Quando não, ele diz assim para nós: mas pastor, eu sempre fui dizimista, como eu vou perder meu emprego? Por que Deus deixou eu perder o emprego se eu sempre fui dizimista? Toda vez que eu ouço isso, eu pego a minha Bíblia literalmente, e faço assim para a pessoa. Me encontra o versículo que diz que dizimista não fica desempregado. Que há uma promessa na Bíblia que um dizimista não vai enfrentar dificuldade. Só porque é dizimista. Que um servo fiel não vai enfrentar uma enfermidade. Só porque é fiel ao Senhor. Aí eu lembro a pessoa que Jesus nunca cometeu nenhum pecado. E foi morto na cruz. E sofreu como nenhum de nós sofremos. A igreja pode ser fiel e se manter fervorosa diante do Senhor, mesmo vivendo num mundo cativo diante do mal, porque o mundo pertence a Deus. Ele é o Altíssimo, não os reis dessa terra. Ser capaz de discernir os limites para viver numa cultura pagã sem se contaminar é uma escolha daqueles que estão mais atentos em agradar a Deus do que a si mesmos. Daniel passou a sua vida praticamente inteira no cativeiro. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando se cumpriram os 70 anos da promessa de Jeremias, que o cativeiro completaria, Deus começa a trazer de volta os hebreus. Lembra? Vem uma turma, são três retornos, né? Eles estão em tempos até diferentes. Mas Daniel não volta, Daniel morre no cativeiro. Daniel nunca voltou para casa. Nunca voltou para casa. Deus foi infiel a ele? Ele foi infiel a Deus? A gente precisa aprender a ser fiel ao Senhor, mesmo que os dias sejam maus. A incontestável grandeza de Deus expõe seu amor e nos impõe temor ao Senhor,
O nosso fervor espiritual é retomado por causa desse temor. E por fim, queridos, a incontestável grandeza de Deus é apreciada nas suas promessas. Enquanto Deus é engrandecido nas palavras de Daniel, enquanto o testemunho desses servos de Deus são demonstrados, porque eles são impactados com um Deus que está acima de tudo que eles estão passando, Deus vem trazendo uma promessa recorrente dentro das suas palavras, das visões e registrado no livro de Daniel. Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, quando ele explica o que significava cada povo naquela estátua. O reino de Deus e seu domínio são eternos. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. É assim que Nabucodonosor termina o relato daquilo que ele aprendeu com a humilhação que passou. O reino de Deus é para sempre, o meu não. O reino de Deus, do Deus vivo, não será destruído. O seu domínio não terá fim. Quando Daniel sai da cova dos leões, o decreto assinado pelo rei: em todo o meu domínio os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. O Messias receberá o domínio eterno sobre todas as nações. No capítulo 7, quando Daniel então entra naquelas visões, ele vai dizer: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um com o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Os salvos receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia. Queridos, tu, porém, quando ele está terminando, o que Deus diz para Daniel, antes de Daniel morrer: segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Sabe por que precisamos retomar o fervor espiritual? Porque Deus não muda. Ele é grande. Nós não podemos ficar presos às circunstâncias. Temos que olhar para Deus. A palavra de Deus não falha. Deus disse a Daniel que suscitaria reinos e derrubaria reinos, e aconteceu exatamente assim. A Babilônia caiu, os medo-persas se levantaram, eles caíram, os gregos macedônios se levantaram, eles caíram, Roma se levantou, ela caiu, e um dia o anticristo vai se levantar, mas ele vai cair porque Cristo vai voltar e vai reinar. Vai reinar aqui por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E a sua igreja com ele. A palavra do Senhor não falha. Não falha. Mas até que tudo isso se cumpra, nós temos que enfrentar muitas lutas nesse mundo. E nós não podemos perder o nosso fervor. E o nosso fervor não pode ser baseado na circunstância, mas tem que ser baseado na palavra e promessa do Senhor. Tem que ser baseado no próprio Deus. Deus disse que enviaria o ungido, e Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou exatamente como as Escrituras disseram. Esse mesmo Deus disse que o Messias voltará e estabelecerá o seu reino. Não há razão para desacreditarmos disso, queridos. Não há razão. Eu quero concluir essa mensagem lendo 1 de João 3,
O apóstolo diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O que nós precisamos renovar e retomar no nosso fervor espiritual é um temor ante um Deus altíssimo, cujas alegações provam sua grandeza. Retomar um temor para manifestar uma fidelidade incontestável a Ele. Retomar um temor para confiar em suas promessas futuras. Não há razão para duvidarmos do amor de Deus. Não há razão para duvidarmos da grandeza de Deus. Não importa o tamanho da pandemia, não importa o tamanho da iniquidade no mundo, não importa o tamanho da maldade nos governos que nós temos assistido. Deus é altíssimo e é sobre todos eles. Sobre todos eles. Precisamos reconhecer que vivemos em um tempo entre os tempos, onde os desafios presentes nos movem a uma fidelidade perseverante. Somos chamados a seguir nosso caminho sendo fiéis ao caminho, tendo em vista o encontro futuro com nosso Senhor Jesus Cristo. A retomada do fervor espiritual começa pela apreciação da grandeza de Deus. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, glorioso Deus, amado Pai, quando nos lembramos de como o Senhor foi descrito por Daniel no registro do seu livro, mas principalmente no testemunho de sua vida, mais uma vez queremos te glorificar, porque aquele homem foi um grande servo do Senhor que até hoje impacta as nossas vidas. E hoje, depois de tanto tempo, nós podemos pensar no Senhor e saber que o Senhor continua tão grande como foi naqueles dias. E saber que essa grandeza é tão incontestável como era naqueles dias. E que podemos apreciá-la como Daniel apreciou naqueles dias. Que o seu grande amor possa renovar em nós esse fervor espiritual. E que esse grande amor, sendo renovado em nós, nos imponha um temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, para vivermos dias agradáveis ao Senhor, mesmo num mundo desagradável. Para vivermos dias que honram o Senhor, mesmo numa geração que te desonra de tantas maneiras. Que cada um de nós, ao longo dessa semana, seja renovado, restaurado e fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Para a honra e glória do seu nome. Amém.